Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a teoria geral das provas e o ônus da prova no processo civil. Respire fundo e pense comigo. Processo civil é, acima de tudo, reconstrução de fatos. O juiz não estava presente quando o contrato foi assinado, quando o serviço foi mal prestado ou quando o dano aconteceu. Então surge a pergunta central: como ele vai decidir? Pela prova. O Código de Processo Civil deixa claro que as partes têm o direito de utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos. E o juiz aprecia essas provas de acordo com o livre convencimento motivado. Isso significa liberdade para analisar, mas com obrigação de fundamentar. Ele precisa explicar por que aquela prova foi convincente. Agora imagine uma situação comum. Você empresta dinheiro a um conhecido e depois ele não paga. Se você ajuiza uma ação, basta afirmar que emprestou? Não. É preciso provar. Pode ser um contrato, uma mensagem, um comprovante de transferência. Sem prova, o direito pode até existir, mas não será reconhecido no processo. E aqui entra o ônus da prova, tema clássico de concurso. A regra do artigo 373 é direta. Ao autor, cabe provar o fato constitutivo do seu direito. Ao réu, cabe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Traduzindo para a prática, quem diz que tem direito, precisa demonstrar. Quem alega que o direito não existe mais, ou que foi pago, ou que houve alguma circunstância que impede o reconhecimento, deve provar o que afirma. Mas o CPC evoluiu. Ele permite a distribuição dinâmica do ônus da prova. Em determinadas situações, o juiz pode redistribuir esse encargo, quando uma parte tem dificuldade excessiva de produzir a prova e a outra tem maior facilidade. Isso é decidido antes da sentença, com um contraditório. Perceba como o processo não é um jogo de surpresas, ele busca equilíbrio e cooperação. No próximo bloco, vamos aprofundar a prova documental, que muitas vezes é a base de toda a discussão judicial. Bloco 2. Agora vamos conversar sobre a prova documental, talvez a mais comum no processo civil. Documento é todo meio material capaz de representar um fato. Pode ser um contrato, um recibo, uma escritura, um e-mail, uma conversa registrada, uma fotografia. O importante é que seja lícito. Em regra, o autor deve juntar os documentos já com a petição inicial, o réu com a contestação. Isso exige estratégia. Já pensou entrar com uma ação baseada em contrato e esquecer de anexar o contrato? O processo exige organização. Existe, porém, a possibilidade de juntada posterior de documento novo. Por exemplo, um fato ocorrido depois do ajuizamento da ação, ou um documento que a parte não tinha acesso antes. Outro ponto importante para concurso é a força probatória. O documento público faz prova da sua formação e dos fatos que o agente público declara que ocorreram em sua presença. Já o documento particular, quando assinado, presume-se verdadeiro em relação ao signatário, salvo prova em contrário. Imagine uma ação de cobrança baseada em contrato assinado pelas partes. Esse documento já cria uma presunção relevante. A parte contrária pode impugnar? Pode. Pode alegar falsidade? Pode. E o CPC prevê procedimento específico para isso. Perceba como, na prática, muitos processos se resolvem com base em papel, registros digitais, e a prova documental costuma ser o ponto de partida da convicção do juiz. Mas nem tudo pode ser provado por documento, e é aí que entram a prova testemunhal e a prova pericial. Bloco 3. Chegamos então à prova testemunhal e à prova pericial. A prova testemunhal ocorre quando pessoas que presenciaram ou têm conhecimento dos fatos são chamadas para depor em audiência. Elas assumem o compromisso de dizer a verdade. Pense em um conflito entre vizinhos por causa de barulho excessivo. Muitas vezes não há documento que comprove a perturbação. Quem presenciou a situação? Outros moradores. As testemunhas podem esclarecer o que realmente aconteceu. Existem limites. Algumas pessoas não podem depor, outras podem se recusar, especialmente em situações que envolvem vínculos familiares ou o dever de sigilo. Tudo isso está disciplinado no CPC.
Já a prova pericial é utilizada quando o fato depende de conhecimento técnico ou científico. O juiz nomeia um perito, profissional especializado, que elabora um laudo. As partes podem apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos. Imagine uma ação por erro médico. O juiz não tem formação em medicina. Como avaliar se houve falha no procedimento? Por meio da perícia. Ou pense em uma discussão sobre cálculo de juros complexos em contrato bancário. A perícia contábil será fundamental. O laudo não vincula automaticamente o juiz, mas tem grande peso na decisão. Mais uma vez aparece o livre convencimento motivado. Observe como cada prova cumpre uma função. Documento registra, testemunha relata, perito analisa tecnicamente. E o ônus da prova define quem deve trazer cada elemento ao processo. Dominar esse tema é essencial para concurso, porque ele aparece tanto na parte teórica quanto na prática processual. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.